Tudo bem, então, senhoras e senhores, chegamos no encontro de número 6 da nossa segunda turma, turma 2 do Universo Prospere, e hoje o papo é muito interessante. Vou falar sobre hiperfoco. Se você tem vontade de ser mais produtivo, você tem que continuar assistindo esse papo nosso aqui até o final, porque eu prometo para você que se você colocar o que a gente vai passar aqui em prática, um pouquinho do que a gente vai passar aqui em prática amanhã, você vai perceber a diferença. Ok? Quando eu falo de hiperfoco, eu estou falando de uma coisa que não é uma novidade. Hoje o hiperfoco ele é muito, entre aspas, exigido de quem quer ser mais produtivo, exigido, entre aspas, de quem quer prosperar sem precedentes, mas o hiperfoco ele sempre existiu. Muitos anos atrás, desenvolveram uma técnica chamada técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro, ela só chama-se Pomodoro, que é tomate em italiano, porque existe um cronômetro para que os pratos ficassem prontos, que era um formato de um tomatezinho. E aí, como isso aconteceu na Itália, aí apelidou-se de técnica Pomodoro. Esse cronômetro você colocava ali para o seu prato não queimar, aquilo que está no forno não queimar, aquilo não ficar muito tempo a mais no congelador, e aquilo ali você media de maneira bem emblemática, né? Na cozinha com um cronômetro no formato de um tomate, e por isso que se transformou em técnica, usou-se essa referência para criar essa técnica chamada Pomodoro. Qual que é a técnica Pomodoro? Você trabalha 25 minutos, descansa 5. Trabalha 25, descansa 5. Trabalha 25, descansa 5. 4 ciclos assim, no quinto ciclo você descansa 10 minutos. Parece complicado, mas não é. Por quê? Porque isso meio que exige do nosso cérebro, da nossa mente, um foco tão extremado que você coloca um limite de horário, de tempo naquilo que você está fazendo. E aqueles 5 minutos de intervalo são 5 minutos que você vai ver rede social, que você vai comer alguma coisa, que você vai dar risada, que você vai tomar uma água, que você vai fazer, entendeu? Aqueles 5 minutos de intervalo são aqueles 5 minutos que são a distração. Então, essa é uma técnica que ilustra o hiperfoco. Não estou sugerindo para você conduzir aí no teu trabalho a técnica Pomodoro, mas é uma sugestão muito interessante para você começar a trabalhar hiperfoco. O hiperfoco, na verdade, junto com uma boa disciplina, ele leva os seus resultados a condições estratosféricas a curto e médio prazo. O que eu quero dizer para vocês, na verdade, é que quando você tem hiperfoco com disciplina, com hábitos, bons hábitos, você consegue fazer pequenas coisas muito produtivas várias vezes por dia ou por semana. E pequenas coisas produtivas feitas todos os dias funcionam e trazem um resultado muito maior do que uma única coisa produtiva feita uma vez por mês ou uma vez por semana. Então, por conta das distrações que nós temos hoje nós vivemos um mundo assim. A gente tem que produzir, tem que trabalhar, só que nós temos inúmeros recursos para fazer isso e nós temos inúmeras distrações que nos impedem de fazer isso. Correto? Então, quando você trabalha hiperfoco, você trabalha com blocos de tempo. Então, você tem assuntos na sua cabeça, você utiliza blocos de tempo para cuidar daqueles assuntos. Então, quando você tem um atendimento para fazer, você está com a cabeça naquele atendimento, você fala, eu tenho, por exemplo, 10 minutos para atender essa pessoa. É lógico que se a pessoa precisar de mais tempo, você vai condicionar isso. Mas quando você faz isso, você não perde tempo, você não fica rodeando demais, você tem um roteiro, você tem um método, você tem começo, meio e fim, porque você sabe que o seu tempo ali você tem que utilizar para atender depois bem atendido uma outra pessoa. Agora eu quero fazer pós-venda, eu tenho 5 minutos para fazer um trabalho de pós-venda. Agora eu quero fazer meu trabalho de marketing. Então tá, dos próximos 20 minutos do meu dia eu vou fazer marketing do meu negócio. Vou fazer story, vou fazer postagens, vou gravar vídeos para ir postando ao longo da semana, vou fazer coisas assim que vão cuidar do marketing do meu negócio. Beleza? Agora eu vou fazer tirar dúvida de quem ficou em dúvida. Vou chamar as pessoas que ficarem em dúvida, ver se eu posso tirar mais alguma dúvida, ver se eu posso ajudar mais alguma coisa, porque às vezes é esse pontozinho que vai ajudar no fechamento da venda. Enfim, o que eu quero dizer é que se a gente trabalha com esses blocos, eu chamo de blocos, você chama do que você quiser, blocos de tempo, onde a gente dedica, aqui, nesse horário eu vou fazer isso, nesse horário eu vou fazer isso, nesse horário eu vou fazer isso, nesse horário eu vou atender outra pessoa, nesse horário... Sem fazer tudo isso de uma vez só, que é o que normalmente se faz hoje, você acaba sendo mais produtivo, mais produtiva. E quando você faz isso com bons hábitos, com alguma disciplina, aquilo entra no automático. E quando aquilo entra no automático, é questão de pouquíssimo tempo para você determinar quanto você vai ganhar por mês. Se você tem alguma renda variável. Se você tem um negócio próprio, se você tem renda variável, se você não tem só o seu ganho fixo,
você começa a determinar quanto você vai ganhar por mês. Quando você transmite isso para a sua equipe e fala e comanda a sua equipe nesse tipo de mentalidade, nesse tipo de filosofia de administração de tempo, a sua equipe começa a ganhar mais, porque entra mais mais produtividade e mais dinheiro na empresa. Isso é comum, isso é normal. Vou dar um exemplo eu gosto muito de dar o exemplo da escovação de dentes. Por exemplo, em média se escova o dente 4 vezes por dia. A hora que você levanta, depois que você almoça, depois que você janta e antes de dormir, ok? Então, no final de uma semana, eu escovei meus dentes 28 vezes pelo menos. Eu acredito que você também. Então, no final de uma semana, eu escovei meus dentes 28 vezes em média. Pelo menos isso. Daí para mais. Beleza? Beleza. Agora, isso só acontece porque eu tenho hiperfoco. Eu levanto, eu escovo os meus dentes. Eu acabo de almoçar, eu escovo os meus dentes. Eu acabo de jantar, eu escovo os meus dentes. Antes de dormir, eu escovo os meus dentes. Entendeu? Aquilo ali eu não deixo acontecer depois. Você já imaginou se eu pegasse o seguinte? Bom, eu escovo 28 vezes por semana o meu dente mesmo. Minha semana está muito corrida. Sabe o que eu vou fazer? No domingo, eu tô mais tranquilo, eu vou pegar no domingo, na parte da manhã, eu escovo 28 vezes os meus dentes e fico escovado já para a semana inteira. Isso vai funcionar? É óbvio que não vai funcionar. É óbvio que o resultado vai ser diferente. Isso ilustra aquilo que eu falei, que se você tem hiperfoco e faz as coisas direitinho, um pouquinho por dia, um pouquinho por dia, um pouquinho por dia, você tem muito mais resultados do que se fizer uma coisa só grande uma vez por semana. Uma coisa só grande uma vez por mês. Correto? Então, se eu escovar meus dentes 28 vezes no domingo, eu continuo escovando 28 vezes na semana. Só que o resultado é catastrófico. Se eu escovo 4 vezes por dia, primeiro que eu preservo os meus dentes e as minhas amizades e os meus clientes, não é verdade? Porque senão ninguém ia suportar ficar perto de mim. Então, isso ilustra uma maneira da gente trabalhar com hiperfoco de maneira prática. O que você vai fazer amanhã? O que você tem para fazer amanhã? Você tem um horário para fazer o marketing no teu negócio? Seu marketing pessoal? Então tá, Jafferton, não é que eu tenho o dia inteiro. Quando você tem o dia inteiro para fazer, você se enrola. Quando você trabalha com hiperfoco, você faz o seguinte, olha, eu tenho das 8 às 8h30 da manhã para trabalhar marketing no meu negócio. Ali, meu amigo, você não perde tempo. A Júlia fala muito em foco extremado. Naquele momento, por exemplo, você trabalha marketing. Nenhum outro momento do dia você vai trabalhar marketing. A não ser que apareça uma situação inusitada, uma prova social, alguma coisa assim. Mas naquele momento, você vai trabalhar marketing. Você não vai fazer outra coisa. Quando você tem isso organizado na tua cabeça, você tem um deadline, você tem uma linha final. Onde você fala assim, bom, eu tenho 15 minutos, eu tenho 30 minutos, eu tenho 1 hora, você que determina isso, para trabalhar marketing pessoal. Então, o marketing do meu negócio. Pode ser que eu nem vá divulgar isso agora, mas eu vou deixar tudo gravado, tudo organizado. Beleza. Agora eu vou preencher minha agenda, agendar as minhas condicionais, agendar as minhas aulas, agendar as minhas entrevistas, agendar as minhas consultorias gratuitas, vou falar com as pessoas que fizeram contato porque querem usar meu produto, porque querem comprar meu produto, porque querem tirar dúvidas sobre meu produto. Então tá, eu tenho 1 hora para fazer isso. Das 8h30 às 9h30, por exemplo, da manhã, eu vou fazer isso. Aí eu pego outras 3 horas, até o 12h30, por exemplo, para tirar a objeção. Eu vou falar com as pessoas que eu já comecei a falar durante a semana e vou tirar a objeção delas. Equilibrar prato. E por aí vai. Quando você pega e divide o seu dia nesse tipo de bloco, quando você vê, você tem um monte de negócios. Daí, de repente, você fala assim, pô, interessante. O que eu levava o dia inteiro para fazer, eu estou fazendo só na parte da manhã. Está me sobrando na parte da tarde. Então, eu posso dobrar os meus números. Entende? Está me sobrando na parte da tarde. Se você é independente, se você trabalha de maneira autônoma, pô, então eu vou criar um novo negócio aqui para pegar a parte da tarde para esse negócio. Beleza. Eu vou trabalhar como afiliado e por 2 horas da minha parte da tarde eu vou ser afiliado vendendo alguma coisa. Vou criar uma nova fonte de renda. Por quê? Porque eu não peguei aquilo que eu faço e deixei o dia inteiro para falar assim, hoje eu tenho que fazer isso, hoje eu tenho que fazer aquilo, hoje eu tenho que fazer aquilo. Não. Eu peguei aquilo que eu faço e coloquei hiperfoco nas pequenas ações. Hiperfoco faz você fazer as coisas com mais produtividade em menor tempo. Então, o principal objetivo dele é tirar distrações.
Quando você elimina distrações, normalmente os seus resultados melhoram. Normalmente, quem prospera, normalmente tem um hiperfoco absurdo. E quem é o cara que tem negócios, ele gosta de contratar pessoas que têm essa mesma pegada, ou que estão dispostas a aprender esse tipo de forma de trabalho. E que torna-se uma forma de vida quando você passa a levar isso assim com naturalidade. Então vamos lá. Você começa a levar para o seu lado pessoal. Aliás, não quero não, preciso, a Júlia vai me entender, eu preciso limpar a casa, entendeu? Por exemplo, não é que eu quero, eu preciso limpar a casa, por exemplo. Eu olho para um quarto, eu falo assim, eu tenho 10 minutos para limpar esse quarto. Tirar tudo, arrastar móveis, varrer, passar aquele pano legal, deixar esse quarto brilhando, tinindo, beleza? Beleza. Então eu boto na minha cabeça, eu tenho 10 minutos para fazer isso. Eu vou lavar um banheiro, olha que coisa séria, coisa do dia a dia. Eu vou lavar um banheiro, eu tenho 20 minutos para lavar o banheiro. Quando você coloca isso na tua cabeça, você lava em, no máximo 20 minutos. Você arruma e limpa um quarto, por exemplo, em no máximo 10 minutos. Entendeu? Quando você não faz isso, gente, eu vou me arrepender de ter falado isso, que a Júlia vai me zoar assim, ou vai falar assim, bonito, então tá fácil, entendeu? Certeza. Quando você tem esse tipo de mentalidade, você fala assim, preciso limpar a casa, por exemplo. Você fala assim, eu não preciso levar o dia inteiro para limpar a casa. Isso é uma condição que colocaram na minha cabeça, porque quando vem uma faxineira, ela leva o dia todo para limpar a casa. Então, na minha cabeça, limpar a casa significa ficar o dia todo trabalhando só limpando a casa. Agora, se você trabalha com hiperfoco, se você quiser, você delimita tempo para cada cômodo da casa. Pode ser que em 2 horas, em 3 horas, você já limpou sua casa inteira. Não sei o que você quer fazer, correto? E no seu trabalho? Eu tenho que fazer certas coisas hoje. Não, mas eu tenho até 18 horas para fazer essas coisas hoje. É aí que mora a distração. É aí que mora o erro. Quando você trabalha com hiperfoco, a primeira coisa que você pega para fazer e dedica pouco tempo para aquilo são as coisas que você não gosta. Você começa o dia fazendo aquilo que você não gosta de fazer. Porque pronto, você já tirou da frente. É uma coisa que você não gosta? Então tá, nos próximos 5 minutos, nos próximos 10 minutos, eu vou fazer só isso aqui para já tirar essa coisa que eu não gosto de fazer da minha frente. A partir daí em diante, o meu dia vai ser com produtividade. Meu dia vai ser com boas ações de marketing, boas ações de venda ativa, boas ações de pós-venda, boas ações de botar coisas que colocam dinheiro no meu bolso, em blocos bem encaixadinhos de horário, certo? Dessa maneira, você não fica remoendo aquilo que você não gosta de fazer, mas fica jogando para frente. Mas no final do dia eu faço, e acaba não fazendo. E você já elimina isso do começo do seu dia e fica um dia muito mais produtivo. Outra coisa que é interessante. Jafferton, preciso começar uma rotina um pouco mais saudável. Só que não dá tempo de praticar atividade física. Não dá tempo de comer direito. Eu almoço correndo, eu tenho que almoçar e já atender cliente. Não dá tempo de... Não, calma. Se você trabalhar com hiperfoco, a atividade física que você tem que fazer, você faz, por exemplo, em 15 minutos, logo pela manhã. E, aliás, você passa a acordar 15 minutos antes. Já imaginou? E faz 15 minutos ali de polichinelo, de apoio, de corrida no lugar, qualquer coisa. E 15 minutos fazendo isso é uma eternidade. Pode perguntar pro Zé que está aí, que ele é atleta, entendeu? O cara mais atleta do grupo aqui é ele, certeza. E ele vai te falar, 15 minutos fazendo um aerobiquinho, pouquíssimas pessoas aguentam ficar 15 minutos desse jeito. Então faz um pouquinho, descansa um pouquinho, faz um pouquinho, descansa um pouquinho. O hiperfoco é muito utilizado, se você parar para analisar, em atividade física funcional. Judia, né, Zé? Judia. Parece que você, pelo amor de Deus, parece que você quando você é funcional, você faz funcional, de certa forma é uma espécie de hiperfoco, porque são, por exemplo, 20 segundos fazendo atividade física, 10 descansando. 20 fazendo, 10 descansando. É um inferno. Parece que você vai morrer naquele momento. Você começa a contar coisa, pecado que você nem cometeu ainda. Mas é uma espécie de hiperfoco. Entende? Então, quando você trabalha com hiperfoco, você tira um espaço do seu dia para atividade física. Tira um espaço do seu dia para almoçar. Eu vou almoçar com qualidade. Os próximos 40 minutos, os próximos 60 minutos, eu vou almoçar. Não, meu telefone está tocando. Não, deixa o telefone carregando, longe de você. Eu vou almoçar. Eu tive que fazer isso, a Júlia sabe.
Teve uma época que eu almoçava com o telefone do lado e apitava e eu parava de comer para ver. Pô, puta erro. Entendeu? Eu almoço hoje, meu telefone fica lá no meu quarto dando uma carguinha na bateria. E tá tudo certo. O Zé preencheu aqui, ilustrou aqui nosso papo com o exemplo dele mesmo. Fiz isso com a leitura. Isso é fundamental. Comecei a acordar meia hora mais cedo e me comprometi a ler no mínimo 10 páginas. Acabou. Assim comecei a pegar gosto pela leitura. É isso, hiperfoco. Eu vou ler por tanto tempo. Eu vou ler por tantas páginas. Acabou. Aí você põe você organiza a parada. Para a gente encerrar. Quando você trabalha com hiperfoco, você meio que domina os seus ganhos. No diz respeito a você ter ganhos variáveis ou você ser dono do seu próprio negócio, da sua própria atividade. Por quê? Porque você começa a ter mais produtividade e uma conversão maior. Se antes você apresentava para 10 pessoas e vendia para 2, exemplo, note que você pegava o seu dia e falava assim, hoje, durante o dia todo, eu preciso apresentar para 10 pessoas e vou vender para 2. Quando você trabalha com hiperfoco, você fala assim, durante a parte da manhã, das 8 ao meio-dia, eu preciso apresentar para 10 pessoas. Então você vende para 2 na parte da manhã e não no dia todo. Chega uma hora que você fica insuportável, você fala nas próximas 2 horas, eu preciso apresentar meu produto para 10 pessoas e vou fazer 2 vendas. Eu preciso agendar tantas aulas, eu preciso agendar ou apresentar fazer tantas consultorias gratuitas, eu preciso abrir tal região em tanto tempo, correto? Quando você põe o tempo, ou quando você põe as páginas, ou quando você põe os quilos, enfim, quando você põe a métrica, você entende que uma meta mensal só é alcançada no final do mês porque ela é mensal. Se ela fosse semanal, ela seria alcançada no final de uma semana. Se ela fosse quinzenal, ela seria alcançada no final de 15 dias. Se a sua meta fosse diária, você ia se virar e alcançar ela no dia. Você só alcança ela no mês porque ela é mensal. Porque o hiperfoco da tua meta é durante o mês inteiro. Então lá no final é que você bota a marcha. Entendeu? Agora quando você fala assim, não, essa é a minha meta do mês, eu vou fechar em uma semana, por mais que você nunca tenha feito isso na sua vida, o teu resultado mensal vai ser 2, 3, às vezes 4 vezes maior do que costuma ser, independente das circunstâncias. Por quê? Porque você trabalha com hiperfoco e te sobra tempo. Olha que loucura. Às vezes você leva o mês inteiro, não alcança o ganho que você queria e abriu mão de atividade física, abriu mão de comer direito, abriu mão de ficar com seus filhos, abriu mão de ficar com sua esposa, com seu marido, abriu mão de assistir uma série, abriu mão de ler um livro, porque você tem que fazer. Se você trabalha com hiperfoco, você coloca horário para assistir uma série, horário para ficar com a sua esposa, horário para brincar com seus filhos, horário para fazer atividade física, horário para ler, horário para comer direito, horário para ver seus pais, horário para ir num café com a sua esposa, com um amigo, entendeu? Sem deixar de produzir. Aí que está o detalhe. Agora, para encerrar de vez, agora vai. O que acontece quando você tem hiperfoco e duplica isso? Você tem um time que também treina hiperfoco, você tem parceiros que estão no mesmo negócio que você que também treinam hiperfoco, você tem funcionários que treinam hiperfoco, acontece uma mágica. Eu vou explicar essa mágica da seguinte maneira. Quantas horas tem o dia da pessoa pobre? Pessoa pobre. Quantas horas tem o dia da pessoa pobre? Escreve no chat para mim, quem puder. O dia da pessoa pobre tem quantas horas? Independente do que ela faça da vida. O dia dela, da 0 hora até as 11h59 da noite do outro dia. 24 horas, isso aí, Alex. Juro, isso aí, 24 horas. E o dia do classe média, quantas horas tem? Eu acredito que 24 horas também, não é verdade? E o dia do rico, quantas horas tem? 24 horas. E o dia do multimilionário? 24 horas. E o dia do bilionário, do trilionário? O dia do homem mais pobre do mundo e o dia do homem mais rico do mundo, quantas horas tem? 24 horas. O que deixa o cara na faixa de pobreza e o que deixa o cara na faixa de classe média e o que deixa o cara na faixa de riqueza é o que eles fazem com essas 24 horas. Portanto, está provado de que o hiperfoco praticado e duplicado leva você para onde você quiser. Beleza?